Para qual propósito Jesus veio, conforme o Evangelho de Mateus? Então, vou falar para vocês. Então, nós vamos dar uma passeada no livro de Mateus aí. Você que trouxe a sua Bíblia, ok. Se você não trouxe a sua Bíblia, você tem ela baixada aí no seu celular, acompanha aí, né? Eu quero que você acompanhe essas leituras. Eu creio que vai ajudar bastante, até para o seu aprendizado. Primeiro propósito para o qual Jesus veio, conforme Evangelho de Mateus. Você pode dizer comigo? Ele veio para cumprir a lei. Primeiro ponto. A gente tem que entender. Você tem que entender qual o propósito que Jesus veio. Tem muitas pessoas frustradas, sabia? Com Deus. Porque acha que Deus existe para dar a você dinheiro, fortuna, saúde, bem-estar social, e não é bem por aí, não. Isso aí é consequência. Porque muita gente boa que ora, morreu doente. Quer dizer, eu estava conversando agora, né, com meu amigo Aristóteles, doutor Aristóteles, um amigo dele, um missionário, que estava no Piauí, Alagoas, muitos anos trabalhando lá, passou mal, veio para Goiânia fazer tratamento, está com metástase. Câncer terrível. Eu te pergunto, e aí, como é que se explica isso? Como é que um homem que estava fazendo a obra de Deus contrai um câncer e está com metástase? E tantos ladrões, tantos bandidos, né? De colarinho branco, de colarinho sujo, de colarinho de tudo quanto é jeito, os caras não pegam nem resfriado. E aí? Então, você precisa entender qual o propósito pelo qual o Senhor Jesus veio. Primeira coisa, cumprir a lei. Abre a sua Bíblia aí. Mateus 5, 17 e 18. Se você puder acompanhar, eu acho interessante. Mateus, e pode manter a sua Bíblia aberta em Mateus aí. Então, vamos lá. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhe a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Aleluias? Então, qual o propósito para o qual Jesus veio? Cumprir a lei. Se você for pegar o livro de Isaías, lá Isaías é considerado o profeta messiânico. Por quê? São 66 livros e o profeta que mais mencionou, vaticinou sobre Jesus. E ele fala, o Filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, veja bem, isso na lei. Então, o Jesus veio para quê? Cumprir a lei. Profeta messiânico chamado Isaías, certo? Lá atrás, 750 anos antes de Cristo, já estava anunciando qual era o propósito. Então, ele veio para isso, cumprir a lei, porque a lei falava dele. Lá no Éden, já Jesus foi mencionado. Nascerá um que pisará na sua cabeça. Na cabeça de quem? Da serpente. Certo? Que vai esmagar a cabeça da serpente. E você vai ver Jesus sendo mencionado em todos os livros da Bíblia. De forma extraordinária, de forma maravilhosa. Certo? Isso é muito bom. Primeiro propósito, ele veio para cumprir a lei. Segundo propósito, você pode dizer comigo, manifestar seu nome às nações. Mateus, capítulo 12, verso 21. Esse está mais perto de encontrar, né? Está tudo pertinho aí. Olha aí o que diz. Eu estou lendo a versão NVI. Em seu nome, as nações porão sua esperança.
as nações colocarão a esperança em quem? Em Jesus. Se a palavra de Deus está falando que no seu nome as nações colocarão a sua esperança, a nossa esperança tem que estar em quem? No Senhor. Pronto. Qual é a esperança das nações? O Senhor, irmãos. Qual é? É tudo que nós precisamos. Nós acabamos de ver pelos noticiários, né, a bandidagem ocupando televisões, ruas inteiras do Equador. O negócio está ficando feio. Está ficando feio. A bandidagem não está dando trela, não. O diabo não está brincando de ser diabo, ok? O nosso povo brinca de ser crente. Lamentável. As pessoas estão brincando de ser cristãos. Brinca com pecado, brinca com coisas que nunca poderia brincar. Mas o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está agindo de forma terrível. Ele não está dando moleza. Certo? E o nosso país não está diferente, não. Não está diferente. Se nós tivéssemos uma mídia decente, ela ia deixar o povo perturbado. Ia deixar o povo perturbado. E por quê? Porque ela ia expor a verdade. Certo? Quem é da segurança sabe, está aqui o nosso capitão Sandoval, sabe. Ó. Rio de Janeiro hoje, irmãos, lá é uma guerra civil, aquele estado. Aquele estado é dominado pelos traficantes e pelas milícias. Eles fazem o que querem. Pandemia houve na cidade, no morro não. Lá era farra e festa. E pergunta quem entrava lá. Quem? Ninguém. Então nós estamos sendo tomados de assalto pelo diabo. O diabo está invadindo tudo. Não está respeitando mais ninguém. Então, qual é a esperança das nações? O Senhor. É a única esperança. É a única esperança. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Agarrar-me com o Senhor. Você que está aqui nesta noite, me ouvindo pela rede social, vai me ouvir amanhã ou depois, não sei. Põe na sua cabeça, nós não temos outra esperança que não seja o Senhor. Você quer viver em paz? Você quer ter segurança? Meu irmão, minha irmã, é com Jesus. Só com Ele. Só com Ele. Você não está seguro em lugar nenhum desse planeta. Você pode estar numa muralha. Te pegam lá, ora. Te pegam lá, acabou. Te acham lá. Eu estava conversando essa semana, acho que foi domingo, com meu cunhado, ele falando para mim que daqui ele vê os passos da filha dele, lá nos Estados Unidos, que mora em Atlanta. Eu fiquei, caramba, se ele faz isso, imagina essa turma aí, que tem acesso à tecnologia de altíssima qualidade, etc. Então, ninguém está isento de nada. As pessoas acham a gente, mas acham mesmo. Certo? Sem chance. Eu estava vendo, semana passada, um noticiário, que Israel pegou o número 2 do Hamas, mas detonou o cara, mandou um único míssil para destruir o cara estava escondido, já era, amigo. O míssil foi atrás dele, ó, sem chance. Sem chance. Ninguém aqui está isento de nada. Certo? As pessoas te acham fácil, fácil, fácil. Qual que é a minha esperança? O Senhor. Qual que é a minha segurança? O Senhor. Eu fiz parte da DONEP, que é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, muitos anos. Cheguei a ser instrutor lá e coordenador de cursos, e cresci bastante lá e
E para mim foi um tempo muito bom, porque eu tive na Donep o privilégio de poder conviver com grandes homens, e eles me ajudaram muito, sobretudo um tempo que eu estava um tempo muito difícil do meu casamento, muito difícil. E eu tinha o costume de ir para a Donep, nas reuniões da Donep, sozinho, né? E eu não levava a Elislene. Aí, um dia, o presidente da Donep falou assim: cara, eu estou te observando, que você já veio várias vezes na Donep. Presta bem atenção, Guilherme, cara fera, o que ele fez comigo? E eu sei que você gosta. Você está satisfeito? Ele falou: muito. Ele falou: cadê a sua mulher? Eu não sei o quê, ela não está podendo vir. Aí ele falou assim: ok, sem nenhum problema. Mas na próxima reunião, você não entra aqui se você não trazê-la com você. Eu falei: bicho, deu ruim. Eu vou ter que trazer a irmã. E eu passei a levar eles nele, né? Eu queria estar no meio da turma lá, muito gostosa a reunião, maravilhosa, muitos ensinamentos, muitas instruções. Ixi, maravilhoso. E aquilo foi muito bom para mim, foi muito bom, certo? E o presidente da Donep, na época, era chamado Custódio Rangel. E o Custódio Rangel, ele era um dos empresários mais poderosos do Rio de Janeiro. Ele tinha indústrias, várias indústrias. Então, dentro de acordo com a turma lá, dentro da fala dos malas lá do Rio, os empresários lá têm preço, cada um tem preço. Eu estou falando de quê? De 80, talvez 88, 89, por aí. O preço de Custódio Rangel era 5 milhões de reais de resgate dele. 5 milhões de reais hoje ainda é muita grana. Eu não sei nem o que é isso. E era o valor dele. Então, o que aconteceu? Os caras começaram a armar para pegar Custódio Rangel. Então, pegaram o roteiro dele, saindo de casa e indo para a empresa. Os caras armaram, organizaram, tudo certinho. No dia X, para sequestrá-lo, os caras abortaram. Não puderam sequestrá-lo. Resultado, 2 dias depois, esses mesmos caras que estavam planejando o sequestro deles, desistiram dele e foi sequestrar um outro empresário, e os caras, a polícia prenderam eles. Beleza. Custódio Rangel, nem a família, não sabia nada disso. Porém, 1 ano depois, Custódio Rangel foi levar para o presídio, num presídio X lá, cujo esses sequestradores estavam presos, ele não sabia de nada, foi distribuir a revista, tinha uma chamada revista A Voz. Tinha não, ainda tem. A Donep tem essa revista chamada A Voz, que conta vários testemunhos de empresários, vários testemunhos de homens, de pessoas que foram curadas. Enfim, é maravilhosa a revista. E o Custódio Rangel, fazendo aquela visita, distribuindo a revista A Voz, chegou num pavilhão que o sequestrador que ia sequestrá-lo falou com ele. Falou assim: olha, o ano passado eu planejei o sequestro do senhor. Nós planejamos, tudo certinho, o senhor saía tal hora, chegava na empresa tal hora, o senhor saía da sua empresa tal hora, chegava na sua casa tal hora, o roteiro era esse direitinho, nós já tínhamos acertado. Mas no dia, e o senhor sempre dirigindo o seu carro, sozinho, e às vezes com o máximo uma pessoa. Mas naquele dia que nós definimos sequestrar o senhor estava dirigindo o seu carro, na frente tinha uma pessoa com um fuzil, e atrás mais 2 pessoas com um fuzil fortemente armado. Então, nós não pudemos sequestrar o senhor. Porque o senhor estava com 3 homens. Os caras, além de serem fortes, cara feia e com fuzil, AR-15. Eu falei assim: não, eu nunca andei com segurança. Não, o senhor estava. Por isso nós não pegamos o senhor. Já estava tudo certinho para pegar o senhor. Nós organizamos, tudo. Nós ficamos 6 meses planejando sequestrar o senhor.
Aí ele falou assim, não, você está enganado. Aí ele caiu a ficha, né? Deus colocou o quê? 2 guarda-costas lá, 2 anjão poderosos. Então, quem é a sua segurança? O Senhor. Quem é que te protege? O Senhor. Nós não ouvimos aqui domingo o testemunho do Sandoval? Maravilhoso. Poderia ter sido morto, alvejado por aquele bandido. E o Senhor guardou a vida dele. E quantos testemunhos eu já vi e ouvi de livramentos? De pessoas, Deus tornar você invisível diante de um assaltante, diante de um bandido. Isto é real. E aqui, Mateus está falando, em seu nome as nações porão a sua esperança. Então, qual é a esperança das nações? O Senhor. Qual é a esperança da nossa nação? O Senhor. Irmãos, nós não temos outra esperança. Para você não adoecer, para você não entrar em crise, para você não entrar em desespero, você precisa deixar isso claro, ó. É Deus que guarda você. E você passar a ter uma rotina de vida e comunhão com Deus. Você não pode sair da sua casa de qualquer jeito. Ó. Você é maluco? Não, não, Senhor. Senhor, me cubra com teu sangue, me guarda, me proteja, me livra. Quantos malucos tem na rua? Você está andando, o cara briga com você do nada. Eu já disse aqui, um dia eu estava dirigindo, tal, eu virei a rua lá, não sei nem que jeito, eu tinha consciência que eu estava do lado certo. Uma senhora passou do meu lado, buzinou, baixou o vidro, pôs língua para mim. Eu falei, gente, eu achei que ela queria uma informação. Aí eu, bobão, disse o vidro, sai da rua. Eu falei, gente, está amarrado, Satanás. Fui, levantei o vidro, falei, está amarrado, capeta. Eu falei, Senhor da glória, isso logo cedinho. Imagina no final da tarde como é que está o cão. Está nervoso. Tá? Então você vigia, tá bom? Vamos embora. Edificar a igreja. Qual o propósito de Jesus em Mateus? Edificar a igreja. Mateus 16, 18. Olha aí. Mateus, capítulo 16, verso 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Na minha versão aqui. Olha o que Jesus está falando, junto com Pedro. Ele falou assim, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, não é sobre Pedro. A igreja católica diz que Jesus foi para Pedro. Se fosse para Pedro, nós estávamos ferrados, irmãos. A igreja tinha acabado já. Fosse Pedro, fosse João, Zé, Mané, não interessa. É sobre esta pedra que Jesus está falando, sobre ele. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Se fosse sobre Pedro, qual era a esperança nossa? Fala para mim. Zero. Pedro não ressuscitou. Ele morreu, continuou morto, está morto até hoje. Vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Agora, sobre ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E Paulo disse, a nossa esperança resumir-se tão somente nessa vida, seremos o quê? Os mais miseráveis homens da face da terra. Então, a nossa esperança não resume em homem nenhum, em projeto nenhum, em governo nenhum, em partido nenhum, em economia nenhuma. A nossa esperança resume-se nele. Então, eu digo para você, olha, se Jesus está falando que as portas do inferno não poderão vencê-la, eu estou falando, isso aqui foi escrito no primeiro século. Do primeiro século para cá,
A igreja foi perseguida o tempo todo, salvo por um período de Constantino, quando ele fez aliança com a igreja. Fora isso, a igreja é perseguida o tempo todo. Na década de 60, quando o Fidel Castro assumiu Cuba, ele fez uma fogueira de Bíblia. E pôs a pastorada, a história conta que houve avivamento em Cuba. Mas quando ele assumiu, ele detonou, pôs a pastorada para correr. Os que ficaram lá, ele matou. E ele ia nas escolas do ensino fundamental e levava balinha para os meninos. Levava balinha e dizia para os meninos: pede Deus balinha. Os meninos: Deus dá balinha. E Deus não dava balinha. Aí ele falava assim: Fidel, dá balinha. Fidel dava balinha para os meninos. Olha o tanto cara é maligno. Está queimando o fogo do inferno agora, esse infeliz. Certo? E eu pergunto para você, a igreja acabou? Não. A igreja é perseguida o tempo todo. O tempo todo. Estima-se que existem hoje 280 a 350 milhões de cristãos na China, fazendo culto nos buracos, fazendo batismo no inverno rigoroso. Você imagina fazer batismo, hein, pastor Jacinto? 15 graus abaixo de zero, você só abaixa o cara e fica, aquela posição, gelou. É o único jeito. Os caras fazem batismo no inverno. Os caras leem Bíblia. A Bíblia é dividida em capítulos. Cada um aqui tem um capítulo. Você lê o seu capítulo 50 vezes, você vai me dar o seu, eu te dou o meu, e vai fazendo isso. Então, estima-se de 280 a 350 milhões de cristãos, e a igreja só crescendo, só crescendo, só crescendo. Quem é que pode parar a igreja? Ninguém. O inferno? Não. O diabo? Tampouco. Se o inferno e o diabo não podem deter a igreja, você imagina quem é que pode fazer isso? Qual governo que pode fazer isso? Nenhum. Ninguém pode fazer. Por isso, sinta-se orgulhoso de você, eu, nós fazemos parte dessa igreja. Porque as portas do inferno não podem nos vencer. Não vai, mas não tem jeito mesmo. Certo? Então, por isso você precisa estar atento quanto a isso. A única força capaz de fazer com que esses governos corruptos e malignos recuem é através da igreja. É a única força, é o único poder capaz de fazer com que o inferno recue. É o poder da oração. Você pode pegar um míssil ou a bomba mais poderosa do mundo e lançar no inferno, não mata um capeta. Nem queimar o chifre deles queima. Sem chance. Porém, no nome de Jesus, você fala e ele obedece. E ele recua. Ele vai embora. Ele deixa a sua casa, ele deixa as pessoas. E ele tem que fazer isso. É no nome de Jesus. Mas como é que você vai fazer isso? Você tem que ter a autoridade de Jesus. Se você não tiver a autoridade de Jesus, vai dar ruim. E você acha que o capeta não sabe o que você faz? É lógico que ele sabe. Olha. Ele sabe que hora que você dorme, ele sabe que hora que você levanta, ele sabe o que você vê no celular, ele sabe o que você vê na televisão, ele sabe de tudo, ele só não conhece o que está na sua mente. Mas, como a maioria de nós somos bobão, a gente fala para ele através da nossa mente. A gente passa, tudo que está aqui passa através de gestos, palavras, e o cara sabe tudo. O cara é um anjo que foi criado por Deus para uma atividade extraordinária no céu. O cara sabe quem é Deus, ele tem entendimento, ele sabe fazer leitura como ninguém. É o maior psicólogo do mundo, é um psicólogo milenar. Ele lê a nossa vida, ele sabe quem eu sou e sabe quem que você é.
Então, nós não temos como. Nós podemos mentir para o nosso cônjuge, nós podemos mentir na igreja, nós podemos mentir para a polícia, nós podemos mentir para a justiça, mas mentir para Deus, que jeito? Mentir para o diabo sabe tudo, ora. Por isso você não pode descuidar. Porque no momento que você precisar de usar o nome de Jesus, você precisa ter autoridade para isso. Certo? Precisa de ter autoridade para isso. Eu cansei de ver pessoas querendo expulsar o demônio fala assim, eu te conheço. Quando o demônio fala para o cara, eu te conheço, o cara já treme todinho e já desanima e vai embora. Porque ele sabe que ele vai falar alguma coisa. Às vezes até mentira. Mas se for mentira, como é que você vai dar conta? E como é que você vai resolver isso? Com autoridade. Mas se você está em pecado, está fazendo coisa errada, você vai enfrentar ele? Não vai, é lógico que não vai, você não é bobo. Ora. O diabo é pior do que aquelas irmãzinhas do coque da Assembleia de Deus dos anos 80, 90. Não tinha um que passava perto delas, sobretudo os jovens, sabe? Passar dava ruim, irmão. Eu tinha uma aqui na Vila Nova, que eu cortava dela longe. Revelava mais do que o foto Sakura naquela época, que virou Fujioka. Quem não tem foto Sakura aí? É você que riu. Era, não era? A irmã, tá de brincadeira, rapaz. Amor, não tinha um jovem que beirava ela. Eu ia beirar? Estou fora. Um dia ela falou assim, João, eu falei, pai do senhor, irmão, estou indo embora, estou atrasado. Eu falei, estou fora, quero nem saber de ver essa irmã. Olha aqui nos meus olhos, falando, não vou não, dona, nem senhora, estou fora. Pai do senhor para a irmã, dava ruim, colega, podia passar perto da irmã não, sabia tudo. E o cão sabe, ora. Então você precisa estar ligado. Você precisa de orar, buscar o Senhor, para que o inferno recue da nossa vida, da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país. Outro ponto. Qual o propósito da vinda de Jesus em Mateus? Abra sua Bíblia aí, Mateus 18, 11. E por falar nisso, enquanto você acha aí, quando eu estava na Bleia, ali no Jardim Brasil, Irismar, não sei se você lembra desse fato, aconteceu um negócio muito louco lá, numa Santa Ceia, dia de sábado, a Assembleia de Deus, era dia de Santa Ceia no sábado. Eu não sei se nessa época você já fazia parte daqui. Foi logo, na verdade, vocês não estavam, acho que na Vila União, porque eu ainda fazia parte de Vila Nova. Na Santa Ceia lá, Santa Ceia maravilhosa, no Jardim Brasil, a igreja lá, tal, poderosa, maravilhosa. E levanta uma profeta e diz, eis que te digo, varão, confessa o seu pecado hoje, é o último dia. Irmão, você imagina? Conheceu? Olha aí. Imagina, e aí, como é que ficou o restante do povo? Irmão, o nego tremia até as bases. Dá até um calafrio na gente. Hoje é a sua última oportunidade. Bora? Nada. Beleza. Bora, continua o culto. Tá. Na hora da Santa Ceia, um obreiro do púlpito cai morto. Infarto fulminante. E o chororô? E quem é que quis tomar a Santa Ceia? Se eu estivesse lá, eu não tomava. Estou fora. Não sei como é que está a minha vida. Tomava mesmo.
Hã? O meu cunhado congregou lá nessa igreja. Eis que te digo, estou fora. Irmãos, o negócio é sério. Sabia? Sério, Deus tem zelo pela sua igreja. Hoje nós não estamos vendo esses fatos acontecerem mais dessa forma. Mas por quê? Porque a morte hoje ela é diferente, ela é mais no nível espiritual. O cara está morto espiritualmente. Tem pastor morto espiritualmente, irmãos. O cara está aprontando o Zé Télio aí, ó. Mas ele está dando bobeira, vai chegar a hora dele. Deus não deixa se escarnecer, não. A Bíblia diz o quê? De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Por isso, você tem que vigiar. Vigia, na bobeira não, tá bom? Vamos lá. Senão depois você nem coragem de ir embora, vai ter. Olha aí, 18:11. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Quem que estava perdido? Você pode dizer comigo? Eu. Pronto. Não, eu e você. Não é só eu, é nós. Né? Estávamos ou não estávamos perdidos? Estávamos, ora. Qual o propósito de Jesus? Salvar. Quem? O perdido. Nós estamos perdidos, gente. Irmãos, é uma doideira. Quando a pessoa está sem o entendimento do céu, sem o entendimento espiritual, ele não consegue perceber as coisas. Não consegue. Não consegue perceber o óbvio. Não consegue. O diabo cega, o que a Bíblia diz, que o príncipe desse século cegou o entendimento do homem. O cara está cego. Não consegue ver a linha do perigo. Faz e acontece e acha que nunca... Por quê? Porque estão pregando hoje um evangelho barato, um evangelho fajuto. Um Deus da graça, que você pode tudo. Ei, não é assim não. Ei, não vai nessa não, ok? Cuidado. Um Deus que tolera tudo. Não é assim não. Não é essa conversa que a Bíblia ensina, não. Não é. Você precisa ler a Bíblia. Certo? Não, pode ficar à vontade. Não vai nessa não. Então, como diz um irmão, falou um dia, falou assim, se você pecar, você vai para o esquino dos infernos. É forte, mas é verdade. É verdade. Então, Jesus veio o quê? Salvar o perdido, do qual eu era um deles. E eu digo para você, a salvação, para mim, no meu entendimento, né, alguém vai querer provar o contrário, mas que fala o que quiser. No meu entendimento, a salvação é diária. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então significa que eu não posso brincar com as coisas de Deus, irmãos. Eu não posso brincar com as coisas santas. Se você pensa diferente, é um problema seu, é um risco que você corre. Eu não quero correr esse risco, sabia? Eu não quero correr esse risco. Eu nem penso nessa possibilidade. A possibilidade que eu penso, e eu trabalho todos os dias pensando assim. Eu tenho que trabalhar minha salvação todos os dias, eu tenho que vigiar todos os dias, eu tenho que buscar a face do Senhor, todos os dias eu tenho que clamar a misericórdia do Senhor, porque todos os dias a minha carne pula, deseja o pecado. Porque isso aqui não converte não, irmão. Carne não converte, sabia? Carne tem que ser parafusada na cruz. Porque o desejo da nossa carne só é controlado pelo Espírito Santo de Deus. O desejo da nossa carne só pode ser dominado através de um fruto do Espírito chamado domínio próprio. E como é que você consegue o domínio próprio? Rendendo-se a Deus. Quando você se rende ao Senhor, Deus te dá essa graça, para você ter domínio próprio.
Ah, mas eu sou livre. Peraí, o que é? O que você entende de liberdade? Liberdade não significa que você tem que fazer o que você quer, que você pode fazer o que você quer. Isso não é definição de liberdade. Definição certa de liberdade é eu não fazer o que a minha carne quer. E eu não vou deixar. Eu não vou aceitar. Então eu tenho que ter o quê? Domínio próprio. Para entender, para compreender isso. Senão, eu vou viver uma vida de qualquer jeito. E olha, presta atenção. Uma das coisas que você precisa de buscar em Deus, para que você nunca entre por esse caminho errado, é para que você venha perder o temor do Senhor. E como é que a gente perde o temor ao Senhor? Quando você insistentemente vive no pecado. Você começa a fazer o quê? A banalizar as coisas santas do Senhor. Aí você perde o temor. E quando nós perdemos o temor do Senhor, já era, irmãos, não tem mais pecado. Aí você vai fazer o que quer. Aí vai cumprir a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 1, que Deus os entregou às suas paixões e concupiscências. Aí já era, varão. Aí se prepara. Então, o que me sustenta, o que me impede de pecar, de fazer as coisas erradas, é o temor. O temor que eu tenho a Deus. Não é o medo de perder a igreja. Não é o medo de perder a minha esposa. Nada disso. Nada disso. O que me impede de pecar é o temor. É o temor que eu tenho ao Senhor. Isso sim. Se você perder isso, já era. Outro ponto. Qual o propósito da vinda de Jesus em Mateus? Você pode dizer comigo? Dar a sua vida em resgate de muitos. Então vamos lá. Mateus 20, 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual o propósito da vinda de Jesus? Me resgatar. Resgatar você. Estamos o quê? Perdidos, completamente perdidos. Completamente atordoados, completamente debaixo da ação do diabo. Éramos prisioneiros do diabo. Porque quando você não tem Jesus, quando você não é resgatado pelo sangue de Jesus, você inevitavelmente, indiscutivelmente, você está debaixo da prisão do diabo. Ah, mas eu não concordo. Problema seu. Não tem meio termo, não tem meia gravidez. Sabe falar? Não existe meia gravidez. Então não tem meia salvação. Não tem meio céu e meio inferno. Tem céu e tem inferno. Pronto. Tem os que são salvos e tem os que não são. Não, esse é meio salvo. Tem não. Certo? Não tem, eu sou meio livre. Não. Ou você é livre ou você é escravo. Pronto. Ou você é livre, quem é livre? É quem tem Jesus. O diabo não tem poder sobre a sua mente, não tem poder sobre a sua história, não tem poder sobre a sua salvação, não tem poder sobre o seu destino, não tem. Não tem poder sobre aquilo que é seu, não tem. Agora, quem é escravo? É aquele que o diabo usa para o seu fim, para o seu propósito, e usa do jeito que ele quer. Uns ele mata de uma vez, outros ele vai matando aos poucos. Né? Lamentavelmente, o diabo ele sabe como agir na vida de cada um de nós. Uns ele mata logo, passa o cerol, outros ele vai matando devagarzinho. É droga, cachaça, prostituição, depressão profunda, perturbação, opressão, e assim vai a vida.
E assim vai. Pessoas que não têm mais prazer na vida, pessoas que não conseguem mais lidar com a vida, pessoas que não entendem, não sabem o prazer de levantar pela manhã, com sol, com chuva, nublado ou não, não importa, você já levanta, estica o braço, levanta a cabeça e dá um glória a Deus, diz, bendito seja o Senhor, glória a Deus pelo Senhor. E outros que aparentemente têm tudo e não tem nada, não quer nem levantar da cama, porque não dá conta de levantar. Porque é escravo. Certo? O diabo domina a mente dessas pessoas. Atendi uma pessoa esses dias atrás que com a mente totalmente possessa, perturbada. Totalmente. Eu havia falado para ele, cara, cuidado. Cuidado. Não entra nessa, isso aí é latada, isso é laço, cai fora. Eu falei, orientei, vai embora, só foge. Sabe? Mas parece que as pessoas querem pagar para ver. Irmãos, não se brinca com o diabo. Irmão. Você não brinca com as coisas sérias. Certo? Você não pode ignorar o diabo. Nunca. Você não pode ignorar o seu inimigo, você não pode ignorar essas realidades. Sabe? Você está vivo porque Deus quer que você esteja. Mas se Deus tirar a mão de mim, de você, o diabo mata nós assim, numa paulada só. Gera um infarto em você. Arrebenta com a gente. Por isso que a Bíblia diz bem claro, que o nosso adversário está ao nosso derredor. Mas ao nosso redor, o anjo do Senhor está guardando, nos protegendo, nos livrando. Mas você não pode dar bobeira. O que afasta o homem de Deus? Pecado. É a única coisa que nos afasta de Deus, porque a palavra diz bem claro isso, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Por isso você não pode pecar, ora. Seu corpo, seu organismo não existe para isso. Quando nós pecamos, nós ingerimos toxinas do inferno. Você adoece, você fica doido, você fica perturbado. Mulher vira homem, homem vira mulher, é uma desgraça, um inferno, vira um inferno e está todo achando bonito. Que coisa bonita é essa, irmãos? Esse dia eu estava vendo, lá em Londres, um speed cachorro que entrou numa dona lá, e ela andando e latindo, e a outra puxando pela orelha, au, au. Falei, santo, esse é muito demônio, do meu gosto, ó. O tanto que é bom viver, o tanto que é bom ser gente, irmãos. Tem coisa mais preciosa que o ser humano? Não existe. Eu estou querendo ser cachorro? Tá de brincadeira comigo, ó. Hein, Letícia? Que coisa boa ser gente. Ser humano é extraordinário, irmãos. O cara quer ser cachorro, outro queria ser jacaré. Abre na boca. Esse jacaré feio esse, gente. Jacaré esculhambado esse. O que é isso? Escravidão. Escravo. Eu sou livre, você é livre. Nós somos livres em Cristo Jesus. E Ele nos dá vida. A gente vive com prazer, com alegria. Você dorme, deita, vira aquela coisa maravilhosa. Não tem esse negócio do diabo tirar sua tua roupa. Tem uns trem aí, uns trem feios. O diabo tira a coberta das pessoas e aparece lá. Ei. Sua casa não tem lugar para ele não, ora. Amém? Sua casa é um santuário do Senhor, ora. Pastor, lá em casa está cheio de cão. Que tipo de cão? Eu fui numa casa, tinha uns 5 cachorros. Amo cachorro, irmãos, mas longe de mim. Lá no quintal. Meu filho me dá um beijo. Pois nós estamos vivendo esse mundo que estamos vivendo. Nós temos igreja na Europa, irmãos, presta atenção. Eu estive no Egito.
Os muçulmanos gravaram um vídeo e disseram claro: 2030 nós vamos comandar a Europa, nós vamos tomar posse da Europa sem gastar uma única bala, só com o nosso povo. Fato. Fato. O muçulmano é um na barriga, empurrando um aqui, e mais 3 escadinhas lá. Os cristãos não querem saber de filho, quer cachorro, quer gato. Como é que você acha que vai virar esse mundo? Eu te pergunto, tem coisa mais preciosa do que filho, irmãos? É fácil? Não é não, porque esses dias eu fui tirar férias, eu, minha mulher, minha filha e minha neta, que canseira. Eu olhando aquele negócio lá, filmando. Ah, menina, tchau. E eu filmando. E eu vendo a minha filha lá, aquele sofrimento. E eu fiquei pensando, é por isso que o povo quer cachorro, não quer filho. Cachorro não dá escândalo. E se ele está com fome, ele late, você cala a boca. Ele fica caladinho. Como é que você faz? E a minha filha falando para a minha neta, cala a boca, eu estou fazendo comida, meu amor. Ela, ah! Eu falei, sangue de Deus tem poder. Cachorro, você fica 3 dias sem ir na casa, deixa ele sem água, sem comida, ele chega, ele não late com você, ele não briga com você. Ele abana o rabo e te beija. Deixa um menino 3 dias sem comer. Conselho tutelar, vai lá, prende você, está lascado, processo e etc. Agora eu te pergunto, quando você estiver em profunda depressão, quem é que vai cuidar de você? Fala para mim. Deus é um Deus de geração. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Os muçulmanos entendem isso, por isso que eles estão tomando a Europa. O continente europeu, 2030, eles asseguram que será um continente muçulmano. E é verdade. A nossa igreja na Bélgica é assustador. Eu, quando eu vou lá, eu fico assustado. Cada esquina tem uma mesquita. E todos os filhos dos caras lá têm direito a grana, 300 euros, parece, por cada filho. 400 euros, um treco assim. Não paga nada. É só fazer filho. E as mulheres, rapaz do céu, as irmãs engravidam no pensamento. Engravida. E as nossas aqui é uma luta, faz campanha, faz de tudo, o trem não sai. Sério? Nós temos de mudar isso. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena? Vale. Senão nós vamos nos perder. Aleluias. E a Bíblia diz que ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A morte de Jesus é em face da minha vida e da sua. Não é por outra coisa que não seja eu e você. E finalizando, derramar seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aleluias. Graças a Deus, que nós fomos comprados por bom preço. Amém? Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Não foi por dinheiro ou prata. Se fosse por dinheiro, irmãos, tudo que você compra com dinheiro tem preço. Você pode pagar quanto? X. Mas tem alguém que pode pagar o dobro. Tem alguém que pode pagar o triplo. Esses dias atrás eu estava vendo um príncipe saudita que pagou 300 milhões de dólares
num quadro de Rembrandt, tem assim, 300 milhões de dólares. Eu, quando vi o quadro, falei, gente, eu pinto um trem desse modelo. Essa bagunça aí eu consigo fazer. Mas o problema é o nome, está lá. Se eu pôr lá JP, não vai resolver nada. Porque tudo depende de quem assinou. Concorda? Depende de tudo na mão de quem está. Por exemplo, uma bola de basquete na minha mão, dos 300 pratas. Adriel. Mas na mão de Michael Jordan, é 50 milhões de dólares. Uma bolinha de golfe na minha mão, 150 conto. Mas na mão de Tiger Woods, 100 milhões de dólares. Aleluias. 2 pães e 5 peixes na minha mão, eu como sozinho tudo. Não dá nem para o meu filho. Mas na mão de Jesus, 10 mil pessoas comem, ainda sobra. Aleluias. Sua vida e a minha vida, a garantia da salvação minha e sua, está na escrita. Quem que escreveu? Jesus escreveu com o sangue dele. Então não é sangue de bode, não é sangue de carneiro. Por isso que a minha vida vale, a sua vida vale. Por isso que o diabo não pode tomar a minha vida e nem tomar a sua. Porque custou alto preço. Qual é o preço que o diabo pode pagar pela minha vida e pela sua? Fala para mim. Digamos que ele chega diante de Deus e diz, Senhor, eu quero pagar, eu quero revogar o preço, eu quero cobrir o preço que você pagou pelo Sandoval. Aí Jesus fala assim, ok, o que você tem para pagar? Eu dei o meu filho, o que você tem? Eu tenho um Capeta Júnior. Não, Capeta Júnior não é seu filho. Capeta não tem filho. Ele não gera filho. Então ele não tem nada para pagar. Ele não tem condição. Então ele não tem direito na vida dele. Não tem direito na minha vida, não tem direito na sua vida. Porque a minha vida e a sua vida foi pago alto preço. O sangue de Jesus. Por isso nós temos acesso livre ao céu. E um motivo a mais para você não brincar. Não dar bobeira. Não descuidar. Vamos nos colocar de pé?